Olá pessoal, que alegria estar aqui com vocês nesse tempo de preparação para o Natal, o nascimento do nosso Salvador. Hoje eu queria fazer a leitura em voz alta de um conto para vocês. Esse conto foi escrito há mais de 100 anos por uma escritora sueca, o nome dela é Selma Lagerlöf e o conto se chama A Noite Santa. Esse conto, na íntegra, é narrado por uma mulher que por volta dos 5 anos de idade perde a sua querida avó, mas ela guarda lembranças muito boas desse tempo que elas tiveram juntas. E uma das lembranças mais nítidas que ela tem é da avó contando histórias, e uma das histórias ela lembra com muita clareza. E aí ela começa a contar desse dia, o dia de Natal, em que elas ficaram em casa, porque todos haviam ido à igreja. Já era tarde, né? E ela, por ser muito pequena, e a avó, por ser muito velha, ficaram em casa. E a avó começa a contar uma história para ela. E uma parte do conto todo, não o conto completo, mas uma parte, a parte em que a mulher conta desse dia de Natal que ela era menina e que ouviu essa história da avó, foi trazido para o alemão e ilustrado, muito bem ilustrado, por Ludwig Glaser-Naudé. E essa é a história que eu vou ler para vocês. Espero que vocês gostem de verdade. Bom, então é isso, gente. Um Feliz Natal a todos. A Noite Santa. Escrito por Selma Lagerlöf. Ilustrado por Ludwig Glaser-Naudé. Tradução de Rosa de Mendonça Lima. Era dia de Natal. Toda a família se tinha dirigido à igreja, menos a minha avó e eu. E creio mesmo que em casa ninguém mais ficara. Estávamos, portanto, completamente sós. Não tínhamos tido permissão de acompanhar os demais, por ser uma já muito velha e a outra ainda muito jovem. E estávamos ambas muito tristes por não podermos ouvir os cânticos na igreja naquela noite, nem ver as grandes candeias de Natal. Então, reunidas na nossa solidão, minha avó começou a contar uma história. Havia um homem, disse ela, que já à noite escura saiu de casa para arranjar emprestado uma brasa a fim de acender o fogo. Batendo às portas das cabanas, ele dizia: "Meu caro amigo, ajuda-me. Minha mulher acaba de dar à luz um menino e eu preciso fazer fogo para aquecê-la e ao pequenino." E ia de cabana em cabana. Mas a noite já estava muito adiantada, todo mundo dormia e ninguém lhe respondia. E o homem caminhava, caminhava. De repente, longe, muito fora da estrada, uma luz brilhou. Apressado e ansioso, o homem seguiu naquela direção, na esperança de encontrar auxílio. Porém, com surpresa, viu que não se tratava de uma habitação, mas de uma fogueira ateada ao relento. À sua volta, uma porção de carneiros dormia, guardada por um velho pastor que, sentado, os contemplava. Quando o homem, que desejava uma brasa emprestada, chegou junto ao rebanho, 3 enormes cães, que até aí dormitavam aos pés do pastor, ergueram-se rápidos e fizeram menção de latir. Mas foram vãos os seus esforços, nenhum som foi emitido. O estrangeiro pôde ver então os pelos eriçados dos animais e os afiados dentes, muito alvos, cintilando à luz do fogo. Súbito, como movidos por uma única mola, os 3 cães arremessaram-se furiosamente contra ele, abocanhando-lhe um a perna, outro a mão, enquanto o terceiro se atirava à sua garganta. Porém, nem goelas nem dentes obedeceram aos ferozes instintos. O homem não sofreu o menor dano. Por isso, pensou em se aproximar mais, a fim de obter o que tanto necessitava. Mas os carneiros, deitados lado a lado, estavam de tal modo juntos que era de todo impossível passar entre eles.
Então o homem passou sobre eles, caminhou sobre seus dorsos em direção à fogueira, e nenhum animal acordou ou se moveu. Até este ponto, a vovó tinha feito a sua narrativa sem a mínima interrupção. Mas então não pude conter a curiosidade que me dominava. Por que os animais fizeram isso, vovó? Perguntei. Você saberá daqui a pouco, respondeu a minha avó e prosseguiu. Quando o homem estava quase alcançando a fogueira, o pastor o olhou. Era o pastor um velho rude, áspero e cruel para com seres humanos. Ao ver o estrangeiro, que serenamente se adiantava, tomou o longo e aguçado cajado que trazia sempre consigo quando vigiava o rebanho e o atirou contra ele. O cajado partiu célebre, mas antes de alcançar o seu objetivo, volteou sobre si mesmo e, sibilando, foi cair longe entre o feno. Aqui interrompi a vovó novamente. Vovó, por que o cajado não quis ferir o homem? Mas vovó não perdeu tempo em responder e a história continuou. Então o desconhecido chegou-se ao pastor e disse-lhe: Bom homem, ajuda-me, empresta-me algumas brasas. Minha mulher acaba de dar à luz um menino e eu preciso fazer fogo para aquecê-la e ao pequenino. Pareceu ao rude pastor que um pedido tão estranho nunca lhe houvera sido feito, e preparou-se para recusar, quando em tempo se lembrou de que aquele homem os cães não tinham podido morder, que aos seus pés os carneiros se tinham imobilizado, e que o cajado, para o não ferir, se tinha atirado no meio do feno, e então um supersticioso terror o dominou. Não ousando negar, respondeu: Leva quanto necessitares. Porém a fogueira estava acesa ao relento. Não havia ali nenhuma acha, nem galho abandonado, somente uma enorme pilha de rubros carvões, e o desconhecido não trazia consigo nem pá, nem enxada com que pudesse transportar uma só daquelas ardentes pedras. Percebendo isso, o pastor repetiu: Leva quantos necessitares. E estava alegre o velho, pois o homem não tinha possibilidade de levar sequer uma brasa. O desconhecido, porém, abaixou-se e, dentre as cinzas, com as próprias mãos nuas, retirou um punhado de brasas e as colocou dentro do manto. E suas mãos não foram queimadas, e seu manto nem chamuscado ficou, e as pedras de fogo foram transportadas como se maçãs ou nozes fossem. Aqui a narradora foi interrompida pela terceira vez. Vovó, por que o fogo não queimou o homem? Perguntei, cheia de admiração. Isto você saberá agora. E vovó continuou. Quando o pastor viu tudo isso, maravilhou-se. Que espécie de noite é esta? Pensou ele, na qual os cães não mordem, o rebanho não foge, o cajado não fere e o fogo não queima. E chamando o desconhecido, já de regresso, disse-lhe: Que espécie de noite é esta que aconteceu para que todas as coisas manifestem compaixão? Ao que o homem respondeu: Nada te posso dizer, vem e vê. E tratou de seguir seu caminho, a fim de bem depressa chegar e fazer fogo para aquecer a sua mulher e a criança. Mas o pastor não queria perder o homem de vista, sem encontrar uma razão para aqueles presságios. Levantou-se, pois, e o seguiu até o lugar em que vivia. Com surpresa, constatou que o homem nem cabana tinha para morar, e que tanto sua mulher como a criança estavam estendidas no chão de uma gruta na montanha, onde nada havia, a não serem as frias e nuas paredes de pedra.
e olhando para a pobre e inocente criança. O velho pastor pensou que ela talvez fosse morrer de frio ali dentro. Apesar de rude, sentiu-se tocado por um doce sentimento de compaixão e resolveu salvá-lo. Desprendeu dos ombros a mochila, tirou de si a macia e branca pele de ovelha, deu-a ao desconhecido, dizendo-lhe que o menino dormiria melhor agasalhado nela. Logo após essa demonstração de misericórdia, os seus olhos foram abertos e ele viu o que antes não pudera ver e ouviu o que antes não pudera ouvir. E percebeu que se achava cercado de inúmeros anjos de prateadas asas, que de pé, tangeando cada um deles um instrumento de cordas, cantavam em gloriosos tons que havia nascido o Salvador, aquele que redimiria o mundo dos seus pecados. E o velho pastor compreendeu que a terra era tão feliz naquela noite bendita que tinha por momento esquecido o mal. Mas os anjos não estavam apenas à volta do pastor. Ele os via por toda a parte. Havia-os dentro da gruta, havia-os pela montanha e sob os céus revoando. Vinham em profusão e, passando, lançavam sobre a criança um doce e rápido olhar. Quanto júbilo, quanto deslumbramento, que de cânticos e melodias! Tudo o pastor viu na noite escura, ele que antes nada pudera ver. E então, transbordante de felicidade, o velho e rude homem caiu de joelhos e rendeu graças ao Senhor. Aqui, vovó suspirou e disse: "E o que aquele pastor viu, nós podíamos ver também, se nos fosse permitido, pois em toda a véspera de Natal os anjos descem voando dos céus." Passando depois a mão sobre a minha cabeça, disse: "Você não deve jamais esquecer isto, pois que é tão verdadeiro como é verdade que eu vejo você e você me vê. Isto não será revelado à luz de lâmpadas ou candeias. Não depende do sol nem da lua. O que é necessário é que tenhamos olhos capazes de ver a glória de Deus."